Minha amiga e meu amigo botafoguense, como vocês estão? Tudo bem? Então chega junto porque o papo agora é Campeonato Brasileiro, 25ª rodada. Botafogo, vice-líder com 47 pontos, enfrenta o Fortaleza, líder com 48 e um jogo a menos. É aquele chamado jogo de 6 pontos, né? E agora é a hora do Botafogo mostrar que nessa temporada não vai cair de rendimento, não vai sentir a pressão da reta final. É hora de mostrar que vai competir para ser campeão vencendo esse jogo e mostrar força nessas últimas 14 rodadas. E não vai deixar escapar esse título. Bom, vamos às informações da partida. Vamos começar pela arbitragem. É impressionante, né, como todos os árbitros escalados em jogos do Botafogo têm em seus currículos erros graves contra o Botafogo. Dessa vez, o escolhido para apitar é o paulista, mais um paulista, né, para variar, Flávio Rodrigues de Souza, que já apitou 4 jogos do Botafogo na temporada. Um deles foi contra o Juventude, um verdadeiro show de horrores. Teve muita reclamação, né, da torcida do Botafogo, obviamente, com razão. Um pênalti sofrido pelo Carlos Alberto não marcado, a não expulsão do jogador do Juventude por um carrinho, Matheus Martins. É difícil dizer, né, qual árbitro é o pior nesse oceano de incompetência, né, que é a arbitragem brasileira. Um caos completo. Nos resta torcer. Nos resta torcer para que dessa vez ele não erre e não influencie no resultado do jogo. Então, vai aqui meu recado, por favor, Flávio, por favor, só não cometa erros graves, só não influencie no resultado do jogo. Apite corretamente. Só isso. É pedir demais? Bom, vamos lá. Como chegam os times para esse confronto? Desde maio de 2021, quando o técnico Vojvoda assumiu, né, o Fortaleza, foram 3 vitórias do Botafogo e 2 empates. O Botafogo nunca perdeu para o Vojvoda. Em 2022, o Botafogo venceu os 2 jogos no Campeonato Brasileiro por 3-1. Ano passado, em 2023, o Botafogo, ao empatar lá na casa do Fortaleza, em 2-2, e venceu o segundo jogo, né, o jogo do segundo turno, em casa por 2-0. Esse ano, em 2024, no primeiro turno, houve um empate em 1-1 na Arena Castelão. Então, a gente espera que não seja dessa vez que essa invencibilidade do Botafogo acabe. Bom, vamos começar a entrar aqui no momento dos dois times, como que eles chegam para esse confronto. Pegando um recorte dos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro, o momento do Fortaleza é melhor. Os caras vêm de 5 vitórias seguidas, estão embalados, e o Botafogo vem de empate em 0-0 com o Bahia fora de casa. O Botafogo vem, nos últimos 5 jogos, de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A gente precisa frear esse embalo do Fortaleza. E isso vai acontecer nesse jogo. E agora entrando no campo e bola. Desfalques, retornos, prováveis escalações. Se você está assistindo esse vídeo ainda na sexta-feira, o jogo é amanhã. E se você está assistindo esse vídeo no sábado, o jogo é hoje. 9 horas da noite, no estádio Newton Santos. Terá transmissão para quem não puder ir ao jogo. A transmissão será feita pela Sport TV e também pela Premier. Cuiabano está em recuperação após uma luxação no ombro.
No momento que eu gravo esse vídeo, ele é dúvida. Pode ser que quando você assistir esse vídeo já tenha surgido a informação se ele estará nos relacionados ou não. Lesionados já são aqueles que nós sabemos, né? Rafael, Eduardo, Jefinho, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Damian Soares. Não faz mais parte do elenco, né? Não será mais utilizado na temporada. E retornos. O Botafogo tem 3 retornos importantes para esse jogo. Jogadores que não estiveram contra o Bahia no empate em 0-0, que estavam suspensos pelo terceiro cartão e voltam nesse jogo. Que são eles: Matheus Ponte, Alexander Barbosa e Savarino. Então, são jogadores titulares que retornam. Desfalques do Fortaleza. O técnico Vojvoda, ele aguarda recuperação de alguns jogadores que estão no departamento médico. É o goleiro Santos, né, com edema muscular. Marinho também tem edema muscular. E Rosseto, lesão na panturrilha. Provavelmente eles não estarão disponíveis para essa partida contra o Botafogo. E com isso a escalação do Fortaleza deve ser João Ricardo, Tinga, Brites, Kusevich, Felipe Jonathan, Lucas Sacha, Hércules, Pochettino, Pikachu, Breno Lopes e Lutero. Então, é praticamente todo o time titular do Fortaleza. Provável escalação do Botafogo. O Botafogo ele deve entrar com John, Matheus Ponte, Bastos, Alexander Barbosa. Se o Cuiabano estiver disponível. O Cuiabano é o titular. Se ele estiver disponível, ele vai começar jogando. Se ele não estiver disponível e o Marçal, né, estiver bem fisicamente, que é algo difícil, né? Então o Marçal ele entra. No meio-campo, eu entraria com Gregory, Marlon Freitas, né, como volantes. E o terceiro homem de meio-campo, como esse terceiro homem, né, avançado, por dentro, Thiago Almada. Pela esquerda, Savarino. Pela direita, Luiz Henrique. E na frente, Igor Jesus. Então, levando em conta que o Botafogo teve toda essa semana para treinar, se preparar para esse jogo, os jogadores estão bem fisicamente. A gente acredita que o Botafogo entrará com esse time. E é o time que eu acho que o Botafogo ele tem que entrar mesmo. Thiago Almada mais centralizado, com o Savarino pelo lado esquerdo. É claro que há muito nessa essa variação, essa troca de posições. Mas a gente espera que o time que entrar em campo, que entre com muita intensidade, muita atenção, que o time, né, tenha muita atenção, muita concentração do início ao fim do jogo. E quando eu digo fim do jogo, me refiro ao último segundo do jogo. Muita pegada, muita marcação, muita intensidade, sem dar espaços. Então o Botafogo ele tem que combater muito, tem que ser um time competitivo, brigador, muito aplicado na marcação, tendo muita atenção nos espaços, para não deixar espaço, né, para os jogadores principalmente os meias e os jogadores ofensivos do Fortaleza, não chegarem com tanta liberdade. Isso não pode acontecer. Então, os jogadores de defesa, os volantes terão um papel fundamental nisso, os laterais, não ficar deixando espaço nas costas toda hora. Ter muita atenção, né? Os volantes ajudar a dobrar a marcação, a cobrir a subida dos laterais. E com a bola, que o Botafogo seja um time criativo, um time que tenha inspiração, né, para criar jogadas, que seja um time com uma variação de jogadas, não fique só dependente de contra-ataque, de velocidade com Luiz Henrique ou com Savarino. Então o Botafogo tem que ser um time com muita vibração e causar muito incômodo na defesa do Fortaleza, incomodar, criar, chegar ao campo de ataque com qualidade, criando situações de gol. E claro, quando essas situações, essas oportunidades de gol surgirem, o Botafogo converter as chances em gol, né? Então tem que ser efetivo, tem que ser eficiente para sair desse jogo com a vitória, os 3 pontos, chegar aos 50 pontos, né? E assim assumindo a liderança da tabela. Beleza? Então,
Vamos por mais 3 pontos, vitória e liderança na tabela. Beleza? Se inscreva no canal, deixa o like. No mais, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui.